Olá pessoal do nono ano, vamos falar agora sobre outro dos movimentos de revolta, né? Ou de guerra, ou revolucionários que aconteceram na época, né? Eu acho que mais revoltosos do que revolucionários. Porém, vamos embora, certo? Porque esse assunto é muito longo, ainda tem muita coisa pra gente discutir. Tá certo? Um desses assuntos, até há pouco a gente tinha discutido sobre Canudos, revolta da vacina, revolta da chibata, revolta do contestado, certo? Beleza. Mas ainda falta uma, ou seja, o cangaço. O cangaço que a gente pode colocar aí. Seu início no século XVIII, partiu para o XIX até o século XX, certo? Meados do século XX. Bom, enfim, seguinte lhes, vocês sabem da história, aquele negócio, Lampião, Maria Bonita e tudo mais. Só que antes, né, de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, certo? Existiram outros, certo? Então, alguns termos são usados, por exemplo, para chamar de banditismo social, o cangaço. Aí você me pergunta, mas professor, né, eles ajudavam as pessoas? Ajudavam. Mas eles matavam as pessoas? Matavam, sem pena, sem remorso. Certo? Roubavam? Roubavam. Ameaçavam? Ameaçavam. Lutavam contra os coronéis? Lutavam. E lutavam com os coronéis? Lutavam. Certo? Vê só. Certo? A questão da marginalização, da pobreza, da seca, da fome, todos esses fatores, né, digamos assim, empurraram nordestinos para o cangaço, certo? Que é uma coisa muito séria. Tipo, a gente pode pensar, mas não é porque a pessoa tá com fome, tá faltando comida em casa, que o cara vai roubar, vai matar. Pessoal, você tem que entender uma coisa. A situação naquele momento era periclitante, certo? Era de... Ou, como é que se diz, cara? Ou a espada ou a forca, sabe? Então, não, digamos, não existia outra solução naquele momento. Então, muitas vezes, a forma de você ganhar o dinheiro, sobreviver, salvar a tua família da morte eminente, porque muita gente morria de fome, né? Certo? Não era brincadeira, pessoal. Tá bom? Então, Lampião ele tinha quase 300 membros, pessoal, para você ter uma ideia. Pronto. Aos arredores aqui da nossa região, por exemplo, para cá para baixo, né, para o sertão, no caso, mais para baixo, né, cidades como Arco Verde, Manari, Serra Talhada, principalmente Serra Talhada. Ele passou por lá e trocou muito tiro com os volantes, que era a polícia da época, né? Ou mesmo com os capangas dos coronéis, os famosos jagunços. Trocou muita bala, certo? Bom, enfim, vamos para termos mais técnicos, resumindo a questão aqui, certo? Um dos primeiros, né, era Genuíno Alves de Mello, um dos primeiros, conhecido como Brilhante, atuou em 1870. Eu tenho dificuldade de falar 60 e 70, não sei porquê, cebola. Vamos embora.
Aonde a seca prolongada pela qual o Nordeste passou, né, em 1877, 1915, se você provavelmente, se você perguntar a seu avô ou bisavô, ele vai falar sobre isso. A seca de 70 matou muita gente de fome, colocou muita gente para correr do Nordeste para o Sudeste, certo? Certo? Dizimou o número, como eu já estava falando, né? São apenas uns termos técnicos aqui, algumas coisas. Além de causar migração social e econômica, levou ao surgimento do cangaço, como eu tinha dito. Então, seguinte, né? Como muitas vezes as pessoas não sabem ou não querem entender essa questão, né, das alianças, né, dos cangaceiros que lutavam contra os latifundiários. Depois, com os latifundiários, né, pessoal? É porque aquele negócio, como nós estamos no momento do Brasil, República, quem é que mandava no Brasil? Os grandes latifundiários, né? O café com leite. Então, a maioria desses movimentos revoltosos surge nesse momento dessa mudança, né, da monarquia para a república. Porque toda política, ou ela beneficia fulano, ou ela beneficia Beltrano. Quem fica no meio? Nós, o povo. Não é isso, pá? Tá certo? Não que, como é que se diz? Não fosse um movimento contra a lei. Para ser bem claro, viu, pessoal? Então, seguinte, depois de muita luta e, digamos, movimentos tanto a favor dos grandes fazendeiros ou contra os fazendeiros, certo? Depois de muita perseguição, né, os volantes, a tropa volante, certo? Acabou conseguindo cercar, pegar e matar todo o bando de Lampião. Suas cabeças foram cortadas e colocadas em praça pública, ou seja, para que você, pessoal daquela época, não vocês, tá? Me entendam bem. Para que não desafiasse o governo naquela época, né? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês é como eu falei na outra aula, né, que o governo, quando aparecia alguém ou algum movimento partidário, né, ou antipartidário, né, para o lado do governo, era tratado com extrema truculência, digamos assim. Ou seja, não bastava abafar, tinha que eliminar determinado movimento. E determinado movimento que incomodava quem? As elites agrárias brasileiras. Tá? Pessoal, espero que tenha dado uma luz. Só um sazão aí, certo? O movimento, no caso, né, aí de Lampião, vem de 1920 a 1930, tá certo, pessoal? Beleza? Espero que tenha dado uma luz aí. Esse rápido resumo. Se possível for, eu ainda volto a esse assunto para dar mais detalhes sobre o cangaço. Tá certo? Valeu, abraço. Espero que tenha dado uma luz. Ainda tem mais. Tchau, abraço.